Estamos de volta com o Religar, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre tradições indígenas e a nossa convidada é Maria Cecília Simões, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Cecília, você estava falando sobre aqueles casos em que há conversão, né? Conversão de indígenas à religião cristã. O que seus estudos ajudam a gente a pensar sobre esses casos, né? Que tipo de cristianismo é esse cristianismo do indígena converso? Então, Flávio, a partir da ciência da religião, existem muito poucos estudos sobre isso, né? Mas a gente tem já um apanhado, a partir da antropologia e da etnologia brasileira, que vai trabalhando o sentido dessa conversão, né? Ou dessas conversões. Então, tem algumas questões que vão perpassar ali os regimes de conhecimento, as óticas próprias desses grupos indígenas, e que vão auxiliar o analista, né, o pesquisador, a pensar quais são os sentidos dessa conversão, quais são os sentidos desse cristianismo, né, como que ele se dá ali a partir da lógica própria, das lógicas próprias. Quer dizer, não é uma substituição dos regimes tradicionais de conhecimento pelo cristianismo, é um olhar sobre o cristianismo a partir desses regimes tradicionais de conhecimento. Então, isso gera diferentes configurações, isso gera diferentes contextos, né, que são muito complexos e que são muito específicos, né, de cada etnia, de cada grupo, de cada cosmovisão, e que são pouquíssimos os estudos a partir da ciência da religião sobre isso, né, mas que tem aí uma gama de possibilidades de análise muito grande. Sim, eu espero que quem esteja acompanhando o Religar entenda assim, em nenhum momento a gente está falando de que as tradições indígenas respondam por um bloco, como um bloco, né? Cada povo, cada nação, né, responde pela sua especificidade, né? Mas falando sobre ainda os regimes de conhecimento das tradições indígenas, é um termo, né, e um modo de uma perspectiva própria das tradições indígenas tem a ver com xamanismo. Como é que a gente pode apresentar, né, essa cultura xamânica, né, presente nas tradições indígenas? Bom, esse é um tema também que é bem interessante e que é bem diferente do olhar moderno ocidental, né? Então, a gente tem aí a própria ideia de xamanismo na ciência da religião, né? Foi tratada pelo Michel Eliade como técnicas de êxtase, né? E o xamanismo amazônico hoje é pensado, principalmente pela etnologia brasileira, como um regime de conhecimento, de fato, né? A própria palavra xamã vem da ideia de conhecer, aquele que conhece. E embora tenha ficado aí algumas questões que são as mesmas, né, em termos de ritos, em termos de prática xamânica, que são as mesmas pensadas ao longo do desenvolvimento da antropologia e da ciência da religião, a gente tem uma diferenciação hoje que é muito importante e que é para compreender, inclusive, o quão complexas são essas relações. Os povos indígenas, a ideia de xamanismo ou de animismo, de termos, né, que foram tratados classicamente como termos ligados à religião, ou ligados a tradições religiosas, ou a aspectos religiosos, eles são tratados hoje um pouco além disso, por conta justamente de se compreender como se dá essas cosmovisões. Vou explicar mais ou menos o que acontece, de forma bem ampla, né? O que acontece? Os povos indígenas, a relação deles com os outros seres, ou com a natureza, com aquilo que a gente chama de natureza, ela não é nem uma relação natural, como foi pensado por muito tempo, né? Animalizada, né? Bestializada até, e nem uma relação sobrenatural, como muitas vezes equivocadamente ela é pensada, do tipo, há espíritos na natureza, até romantizada. Ela é uma relação que é social. Então, a relação dos povos indígenas com a natureza, ela é social. Então, os povos indígenas enxergam, né, o xamanismo enxerga os outros seres da natureza como seres sociais. Há uma diferença muito básica, né, do nosso pensamento para o pensamento ameríndio. E o xamanismo, ele é o conhecer essas relações. O xamã é aquele que tem uma perspectiva privilegiada sobre essas relações. Ele conhece muito bem e ele, inclusive, atravessa as possibilidades de compreensão do mundo dos diferentes seres. Então, a gente poderia definir o xamanismo a partir daí.
Isso muda bastante, como você já está sinalizando, né? Essa compreensão clássica de animismo, né? Eu pensar a natureza como habitada por espíritos. Exatamente, aquela definição clássica de que seria quase infantil, né, o olhar sobre a natureza, que olha, todos os seres têm alma, todos os seres são habitados por, por ânima, né? Os povos primitivos ainda não enxergaram que, na verdade, só os seres humanos é que têm essa especificidade. Isso é um olhar muito comum que atravessou os séculos, né? E hoje o animismo é pensado em relação a esse xamanismo, não com uma categoria menor, né? Mas uma outra forma, né? Uma compreensão de um mundo outro, né? Um mundo diferente. Então, daí a gente já consegue entender por que a categoria religião ela é tão problemática, né, para lidar com isso. Eu sempre trabalho isso com os alunos aqui na PUC Minas, né, e o conceito de religião da nossa disciplina, né, que é presente na nossa disciplina, ele é muito complexo e, ao mesmo tempo, muito pequeno, né, para abarcar tantas realidades, né, que nós estudamos. Né? Bom, você fala também em multinaturalismo. Né? O que significa falar do ponto de vista da ciência da religião, né, para quem está estudando as tradições indígenas? O multinaturalismo é um termo que vem da etnologia brasileira, né, especificamente do Eduardo Vieira de Castro, que ele faz uma contraposição com aquilo que o pensamento ocidental estabelece, que é o multiculturalismo. A partir do pensamento ocidental, a gente enxerga as diferenças a partir de um multiculturalismo, né? Cada lugar, cada região, ou cada grupo, cada contexto tem a sua cultura, mas todas vão trabalhar ali uma quase que uma relativização, né? Então, cada um vai ter o seu valor e tudo. A partir do pensamento indígena, né, dessa ótica do xamanismo indígena, atrelado ao animismo, o que se tem é um multinaturalismo. Isso a gente teria né, que desenvolver com um pouco mais de tempo. Mas é uma ideia de que a diferença, a base da diferença entre os grupos, inclusive os grupos de outros seres, não só os grupos humanos, não se dá pela cultura, por aquilo que a gente traz né, como o nosso fator humanidade, nossa diferenciação, que é a cultura, né, em relação aos animais e tanto em relação ao grupo humano com o outro. Mas no olhar indígena, a diferença se dá na natureza, no corpo, naquilo que para a gente seria a natureza. Então, as perspectivas, especificamente o corpo, né, como os corpos se constroem, como os corpos são construídos e como eles enxergam o outro, como eles enxergam a diferença. Então, há diversas naturezas e não diversas culturas, né? Isso no olhar xamânico, isso a partir desse pensamento ameríndio, a partir dessa ideia de xamanismo. Há diversas naturezas. Então, há a natureza da onça, há a natureza do porco, há a natureza do grupo Machacali, há a natureza do grupo Ari, e aí, a partir desses olhares, desses corpos construídos, em construção, é que você vai dar conta do todo, né? De conhecer esse mundo por completo. Sim. Então, E quando se fala em corpo selvagem, alma selvagem, o que se quer ainda falar sobre isso nessa perspectiva? eu trago tenho trazido algumas dessas categorias, mas no sentido de provocar, né, a própria ideia. Aí eu tenho lido muito a partir da etnologia brasileira, pensar a ciência da religião, os povos indígenas a partir da etnologia, e o Viveiro de Castro, né, que é quem trabalha essa ideia de perspectivismo, e que eu tenho trazido para dialogar com a ciência da religião, ele faz muito essa provocação a partir do próprio Lévi-Strauss, né, da ideia de pensamento selvagem, que é como o Ocidente enxergou os povos indígenas por muito tempo. Então, a gente permanece com a categoria, né, a alma selvagem, o corpo selvagem, mas como que a alma selvagem é uma coisa totalmente diferente, né? E como que o corpo selvagem é algo totalmente diferente. E como que nós pensamos por muito tempo essas diferenças de modo equivocado, porque por conta do nosso olhar, né? Os olhares próprios vão trazer perspectivas outras e que a gente pode construir, talvez, né, algum tipo de diálogo mais produtivo.
em relação aos povos indígenas. Esse horizonte que você assume, junto com Eduardo Viveiro de Castro, é o perspectivismo ameríndio. Sim, esse é o perspectivismo ameríndio. É uma síntese teórica, né, mas com base nas práticas, né, com base em uma experiência do próprio Eduardo Viveiro de Castro e da Tânia Lima, né, que forjaram esse termo, né, dentro da etnologia. Você deixaria alguma dica de leitura para quem está nos assistindo? Bom, principalmente, sobretudo, A Queda do Céu, né, que é um livro, um texto de um xamã Yanomami, então, para quem tem interesse na temática indígena, na temática do xamanismo amazônico, A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, que é um xamã Yanomami, escreveu em conjunto com Bruce Albert, que é o antropólogo que acompanhou por muitos anos esse grupo. E em termos teóricos, dentro da ciência da religião, a gente ainda está em processo de produção, né? Mas a gente tem, a partir da antropologia, as metafísicas canibais, que é um livro do Eduardo Viveiro de Castro, que é um livro muito mais provocativo para se pensar os contextos indígenas, mas que é muito válido para a gente buscar fazer essas inversões de olhares, né? Sim. Cecília, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer a sua participação aqui no Religar, ter trazido a sua pesquisa. Agradecer a Siloé Cerqueiro, né, que nos lembrou, né, assim, olha, vocês podiam trazer a Cecília no Religar, agradecer então a ela, né, ter feito essa provocação. A gente já tinha mais ou menos planejado no passado, né, encontrar aqui no Religar. Agradeço por você ter participado com a gente hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né, falar um pouquinho mais sobre os povos indígenas. Obrigado, Cecília. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades e cursos, você pode acessar a página pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religar e Conhecimento e Religião. Até lá!